E aí pessoal, tudo bem? Rafa Assis aqui na área, mais um vídeo do nosso canal, bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo, você que já faz parte também da nossa família aqui, do nosso canal. Hoje nós temos uma aula aqui, um vídeo muito importante, é o terceiro vídeo. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, volta lá nos vídeos para assistir, para completar o que você vai assistir aqui hoje, né? Vamos falar sobre o assunto, tema dessa playlist que estamos fazendo com alguns vídeos. Então, se você perdeu algum, você tem a chance de voltar depois e assistir o que vocês perderam, tá bom? Vamos juntos nessa descoberta sobre nossa identidade em Cristo. Hoje nós iremos falar algo muito importante para o nosso chamado, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada no nosso destino profético, para o nosso chamado. Algo que vai modificar, se você ainda não consegue ver dessa forma, a sua vida de uma forma muito impactante. E para você que já sabe essa verdade, já conhece essa revelação, vai fortalecer ainda mais os seus pilares, a sua base, com algo que muitas pessoas têm patinado ainda e por isso não vivem a vida no Evangelho de forma plena, seu chamado de forma plena. E só que antes de começar, eu queria te pedir, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve, ativa as notificações para que você receba conteúdos como esse todos os dias. Não esqueça também de comentar e compartilhar com pessoas que você ama, pessoas que você acha que é importante esse conteúdo. Nós estamos usando como base sempre a Palavra de Deus, lógico, e um livro do Chris Vallotton chamado Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza. Esse livro, junto com Bill Johnson, esse livro é muito, muito importante. Se você ainda não leu, sugiro que vá ler. Vou deixar aqui na descrição o link do livro para você comprar. Se você não tem esse livro, só clicar e comprar, tá bom? Essa aqui é uma chave importante desse vídeo. Chama assim, Transformados de Pecadores em Santos. Se você não tiver alguma dúvida, assistindo os dois vídeos anteriores, no vídeo de hoje, nós vamos tirar essas dúvidas e falar sobre isso. Transformados de Pecadores em Santos. Eu vou ler o que o Cruz escreveu aqui, e o Bill. Diz assim: agora que entendemos que nossos nomes não são apenas questões semânticas, vamos olhar de perto como eles nos afetam. Gravei um vídeo sobre isso, falando sobre como o nosso nome é uma declaração profética. Vou deixar aqui em cima, no card, aqui em cima, clica aqui, para você entender como os nomes são importantes na nossa vida, no nosso destino. Antes de receber a Cristo, isso aqui começa a chave aqui, já pega a caneta e anota. Antes de receber a Cristo, éramos chamados de pecadores. Antes de conhecer a Cristo, éramos chamados de pecadores. Éramos profissionais nisso. O nosso nome era uma descrição do nosso trabalho. Nós éramos chamados... Lembra quem assistiu o vídeo sobre o nome? Éramos chamados de pecadores. E o nome descreve o nosso trabalho, o nosso chamado. Então, se eu sou chamado de pecador, eu sou profissional em pecar. Então, a gente era pecador antes de receber Jesus. E a gente era muito bom nisso. A gente era muito bom em pecar. A gente era profissional nisso. É isso que ele está dizendo. Éramos profissionais nisso. O nosso nome era uma descrição do nosso trabalho. Éramos propensos ao pecado. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos santos. Quando aceitamos a Cristo, deixamos de ser pecadores para nos tornar santos. Paulo deixa isso claro em suas cartas aos crentes, pois os chamava de santos. Paulo o tempo inteiro deixava claro: santos, santos daqui, vocês são santos, santos de onde? Ele sempre estava escrevendo, falando isso, deixando isso muito claro, para fortalecer a identidade para quem estava enviando as cartas. Aqui estão alguns exemplos. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Está lá em Romanos 1:7, na parte A. A igreja de Deus que está em Corinto, para que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. A palavra santo significa crente sagrado. Você não pode ser um pecador e um santo ao mesmo tempo. Isso aqui começa aqui a queimar a mufa, né? Como uma pessoa que entregou a vida para Jesus pode ser considerada ainda pecadora? Como é que ela pode se chamar de pecadora? Se nós
A Bíblia diz que nós nascemos e nos tornamos uma nova criatura. Tem um exemplo muito bom que eu ouvi, eu não lembro quem falou esse exemplo, mas é como se você tivesse uma bicicleta e você viesse com toda a velocidade com a sua bicicleta e batesse no muro e quebrasse a sua bicicleta inteira. E simplesmente alguém fosse lá, pegasse a sua bicicleta, enchia o pneu, desentortava o aro, dava uma pinturinha assim para tirar os arranhados, sabe? Bota uma buzina nova, coloca uma bandeirinha atrás, bem legal, e fala para você, fala, essa é a sua nova bicicleta. Você, não. Isso não é uma nova bicicleta. Isso aqui é uma bicicleta antiga. Só foi melhorada. Só foi... deu uma recalchutada aqui. Aqui, na verdade, só aconteceu aqui uma maquiagem. E muitos crentes, muitos filhos de Deus, vivem uma vida no Evangelho achando que ser nova criatura é isso. Ser nova criatura não é ser recalchutado. Ser nova criatura não é ser uma bicicleta que bateu no muro e foi pintada e foi, sabe, desempenada e o pneu cheio e enviado de novo. Não. Nós somos uma nova bicicleta. É como se fosse uma nova bicicleta. Aquela bicicleta não existe mais. Aquela bicicleta que bateu no muro acabou. Veio uma nova bicicleta. Te deram uma nova bicicleta. Agora essa é a sua nova bicicleta. Essa é a nossa nova identidade. Essa é a nossa nova natureza. Nós temos uma nova natureza. Aquela natureza morreu com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados junto com ele. Aquela natureza morreu. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitamos junto com ele. Nós ressuscitamos em uma nova natureza. É isso que as pessoas batem cabeça. É isso que algumas pessoas deslizam, patinam. Porque como pode você ter duas identidades de santo e pecador ao mesmo tempo? Como pode o Espírito Santo habitar em algo pecaminoso? Por isso nós precisamos ser transformados em uma nova criatura, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Faz sentido? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, escreve aí nos comentários o que você acha disso. Se você já sabia disso, se você já pensava assim, se isso é novo para você, como essa revelação está mexendo com a sua cabeça agora. Vou repetir aqui o final da frase. Ó. A palavra santo significa crente sagrado. Você não pode ser um pecador e um crente ao mesmo tempo, um santo ao mesmo tempo. Como é possível ser inclinado ao pecado e ainda ser um crente sagrado? Como é possível? Você tem que ser inclinado ao pecado. Não quer dizer que você não erre. A gente vai chegar lá. Mas quer dizer que você não tem mais inclinação para aquilo. A palavra pecador implica em sermos propensos a fazer o mal. Pega a caneta de 9 notas aqui. Se acreditarmos que somos pecadores, vamos pecar pela fé. Sabe aquele meme do Leonardo DiCaprio? Subindo. É isso mesmo. Volta aqui, como é que é isso? Como, né, se a gente acreditar que somos pecadores, vamos pecar pela fé. Por quê? Porque eu vou fazer com a certeza. Eu sou pecador, então eu vou pecar com fé. Eu vou fazer com certeza do quem eu sou. Lembre-se do que aprendemos anteriormente. Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como você pensa sobre você, assim você é. Se você acha que você é um pecador, você vai viver uma vida de pecado. Ou vai viver uma vida tentando não errar. Mas isso não é certo, Rafa. Tentar viver a vida tentando não errar, não. Porque tudo que a gente foca cresce. E se eu focar somente no problema e não tentar não cair naquele problema, eu vou acabar caindo naquele problema. Agora, quando eu vivo um estilo de vida, entendendo que eu sou filho de Deus, fui justificado pelo sangue de Jesus, não foi nada que eu fiz, a santificação não... Isso aqui é importantíssimo, anota isso aqui. A santificação não é um processo. Jesus não está pingando gotas de sangue em mim diariamente. A santificação foi um evento na cruz. Jesus transformou a gente na cruz do Calvário. Rafa, mas eu errei, preciso me arrepender que sim. Mas essa não é essa nova natureza. E a primeira questão, ou o primeiro ponto que você precisa observar é, simplesmente pelo fato de você achar que precisa se arrepender do que você errou, já é um fato de que você nasceu de novo. Porque o Espírito Santo está te convencendo de que você fez algo errado. Porque quando a gente é propenso para o mal, nós não temos mais preocupação. A gente vai errar e tá tudo bem. A nossa cabeça, essa é a vida, é assim mesmo. Agora, quando entregamos a vida para Jesus,
Nós fomos justificados e santificados, mas habitamos ainda num corpo pecaminoso. Por isso Paulo fala sobre renovação da mente. Nós precisamos renovar a nossa mente para entender a nossa nova natureza. Renovar a mente para entender a minha nova identidade. Eu preciso andar em santidade, eu preciso caminhar em pureza, não como uma forma de manual, de eu preciso fazer isso porque isso é uma vida, um estilo de vida que todo crente tem que ter. Não, não, não. É porque essa é a minha nova natureza. Essa é a minha nova natureza. Faz sentido para você? Como Jacó, preso ao engano pelo seu nome, se ainda acreditarmos que somos pecadores, não seremos capazes de acessar a graça de viver como um santo e ainda tentaremos realizar boas obras a fim de merecer o perdão. Isso aqui é muito incrível, porque se a gente não entender que nós somos santos em Cristo Jesus, justificados pelo sangue de Jesus, a gente não vai ser capaz de acessar a graça que somente os santos acessam. Você nunca vai se achar digno de entrar na presença de Deus e falar com Ele como um santo, como um justo. Você sempre vai entrar na presença dele como um pecador. E eu conversei já várias vezes, vários discipulados com várias pessoas que falavam, não, mas eu errei lá atrás, há 10 anos atrás. Eu falei, você já se arrependeu? Todo dia. Eu falei, como assim? Não, eu peço perdão todo dia. Eu falei assim, mas por que você pede perdão todo dia? Se você já pediu perdão uma vez, mano. Você não fez mais aquilo, você fez de novo? Não. Então, mano, tá perdoado. Só que a gente tem mania de ressuscitar passado, a gente tem mania de ressuscitar... Não a gente, o inimigo, ele sopra no seu ouvido o seu passado. Ele tenta lembrar quem você era, o que você fazia, para tentar roubar a sua identidade. Você errou, você se arrependeu de verdade, você não fez mais aquilo, entregou para Jesus, confessou, foi perdoado, segue a vida. A Bíblia fala que Jesus perdoou, esqueceu aquilo que não existe mais. Você está pedindo perdão como se fosse assim, Senhor, me perdoa, eu errei, Senhor, tá bom, tá perdoado. Aí você, amanhã, Senhor, me perdoa, Senhor. Pelo quê? Por aquilo? Aquilo o quê? Não lembro. Já foi. Já foi apagado. Já foi pago. Nós vivemos no mundo caído? Sim. Nós vivemos no mundo pecaminoso? Sim. Nós nos contaminamos, às vezes você escuta uma piada que você não tinha que ouvir, às vezes você olha alguma coisa que não tinha que ver? Sim. Você precisa ser purificado? Sim. Sou pecador? Não. É difícil entender isso. O sangue de Jesus, cara, tem uma simbologia na crucificação de Cristo. Quando Jesus foi crucificado e saiu água e sangue, significa exatamente isso. Perdão pelos pecados e pureza. Nos limpando, a água nos limpando, sabe, das nossas impurezas. Nós estamos aqui caminhando rumo a nosso chamado pleno, a nossa transformação, ao dia que Jesus vai voltar, ao dia que a gente se encontrar com Ele. Mas até lá, eu preciso viver uma vida caminhando no que Ele já pagou para mim. Não no que eu acho que eu ainda preciso fazer, porque a nossa mentalidade de orfandade vai achar sempre que eu preciso fazer alguma coisa para pagar o que Deus fez por mim. E nunca vamos conseguir pagar isso. Nunca. Não é mais da nossa natureza pecar. Não é mais da sua natureza pecar. 1 João 3, do 7 ao 9 diz: Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Bíblia está dizendo que quem é nascido de Deus não comete pecado. Você não tem mais propensão para isso. Você pode errar, mas não é sua natureza. Não é sua natureza. Somos cristãos. Não é da nossa natureza agir errado. Somos cristãos. Não é da nossa natureza agir errado. Nossa própria natureza foi alterada. A sua natureza foi alterada. Agora somos realmente santos. Justiça faz parte da nossa nova natureza e é natural para nós para glorificar a Deus. Nosso velho homem está enterrado.
Precisamos deixar de visitar túmulos e conversar com o nosso morto, velho homem, no Antigo Testamento. As pessoas eram julgadas e mortas por falarem com os mortos, uma prática chamada de necromancia. As pessoas eram julgadas e mortas antigamente na Velha Aliança por falarem com mortos. O próprio Saul, em um episódio, ele fala com Samuel, ele vai até uma feiticeira e invoca o Espírito de Samuel, e isso era pecado. Ainda é necromancia, pecado. Então por que você insiste em falar com sua velha natureza, seu velho homem morto? Precisamos parar de visitar os túmulos e conversar com o nosso homem morto. Isso aqui é uma frase poderosíssima, né? O poder da cruz não só obteve o perdão dos nossos pecados, mas também mudou a nossa própria natureza. O poder da cruz não somente mudou, não só pagou pelos nossos pecados, mas ele mudou a nossa natureza. A sua natureza foi completamente modificada pela cruz. Algumas pessoas têm isolado os efeitos da experiência de nascer de novo para abranger apenas o espírito. Isso não é correto. A salvação mudou todo o nosso ser. Pedro diz que somos participantes da natureza divina, segundo Pedro 1:4. Pense nisso. A sua própria natureza agora é divina. Paulo disse que nós somos novas criaturas em Cristo. Eu acabei de falar, 2 Coríntios 5:17. Ele não disse que somos espíritos novos. Ele disse que somos novas criaturas. Se ainda acreditarmos que somos pecadoras, diluiremos o poder do sangue. Então, assim como Jacó, passamos os nossos dias na tentativa de sermos bons. As pessoas acham que por terem errado, por acharem que são pecadores, elas começam a tentar fazer o oposto para serem boas. Quer ver um exemplo? Pessoas que acham que a salvação não é baseada na graça de Jesus, mas sim pelos meus atos. É baseado nas minhas atitudes. Eu compro a salvação com obras. Você já conhece alguém que já faz isso? Ou um grupo de pessoas que fazem isso? Eles fazem caridade porque acham que a salvação vem da obra. E é bom fazer caridade? Cara, excelente. Continue fazendo. Nós fazemos. É importante você cuidar de quem precisa. Mas a minha salvação não vem disso. A salvação vem do sangue de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Muitas pessoas fazem caridade e não acreditam que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas fazem caridade e nem acreditam que Jesus existiu. Não é sobre a nossa própria obra. Não é sobre quanto eu leio a Bíblia. Não é sobre quanto eu subo o monte. Não é sobre quanto eu jejuo. É sobre quanto eu acredito que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar os meus pecados. E sobre o quanto eu acredito nisso de verdade para começar a caminhar nessa verdade, nessa nova natureza. Qual a natureza? Justificado, santificado pelo sangue de Jesus. Não foi por mim. Eu não tenho capacidade de me santificar. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. Nós fomos santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Enquanto antes você entrar nessa verdade, nessa revelação, mais rápido você vai andar de acordo com a sua nova natureza. Você fala assim, não, mas eu estou na minha nova natureza, continuo errando. Quer dizer então que eu sou propenso a errar ainda. Será? Então a pergunta é o seguinte, se isso é verdade, por que Adão pecou quando ele não tinha pecado? Ele não tinha nenhuma propensão a errar e ele errou. Responde aqui nos comentários. Também não esquece de seguir o nosso canal se você ainda não faz parte. Se você caiu aqui de paraquedas e está até agora junto com a gente no final, muito obrigado. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Se você acredita nisso, comenta aqui embaixo. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Você tem uma nova identidade. Você não é uma bicicleta consertada. Você é uma nova bicicleta. Você é uma nova bicicleta. Espero que esse episódio tenha abençoado você. Tenha trazido luz para sua identidade. Não acabamos ainda. Temos próximo vídeo mais sobre esse assunto. Vamos concluir com mais alguns vídeos esse assunto. Mas é muito importante que você continue assistindo todos os vídeos e compartilhando, comentando, curtindo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de seguir o canal. Aqui é o Rafa Cis. Deus abençoe. Tchau, tchau.